que em comparação ao início das adaptações da Marvel, mostra o quão branco, masculino e hétero era o universo cinematográfico. Branco, masculino e hétero, velho! Fala pessoal, tudo beleza? Olha, eu já vou avisar que o vídeo de hoje é polêmico, hein? Por que eu decidi fazer? Bom, porque eu quis, é isso, eu quis. Não, falando sério agora, galera, eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas porque existe tanta choradeira, tanto mimimi e tanta implicância, cara. E vamos falar português, claro. Tanta militância em certos assuntos que simplesmente as produções ficam saturadas e sem sentido. Isso prejudica o produto final, tanto em quadrinhos quanto em séries e filmes. Eu abri esse artigo aqui para ler porque eu queria dar uma chance e ver o que era, né? Parecia ser interessante. E ele até tem bons momentos. Porém, tem coisas que você olha e fala, não, peraí, eles estão de brincadeira, né, cara? Eles estão de brincadeira comigo. Decidiram pegar a fase 1 do UCM e falar de momentos que envelheceram mal. Esse certo site, que eu não vou mencionar o nome, para evitar mais problemas, essa minha crítica já é polêmica por si só, pegaram lá certos trechos, muitos dos quais nós nem lembramos, e fizeram um post em cima, né? Polemizaram para falar que a Marvel era preconceituosa, e vários fóbicos, que vocês sabem, né? Só faltou chamar de istas. Algumas coisas até fazem sentido, mas outras vocês vão ver que é puramente implicância, vitimismo, e tem um passarinho cantando aqui na minha janela. Eu não tô louco! Lembrando, pessoal, que isso aqui que eu vou falar é simplesmente a minha opinião, baseado nos argumentos, baseado no que eu penso. Se você pensa diferente, que bom pra você! Escreve aí nos comentários o que você acha, beleza? Como eu disse, o artigo tem momentos legais e é uma proposta boa, né? 7 coisas sobre a fase 1 do UCM que envelheceram mal. E aí quando você lê, por exemplo, aqui a primeira parte, é sobre os interesses românticos sem profundidade. Isso aqui eu concordo totalmente, né? Colocavam ali uma personagem só pra ter aquele romance, só que não tinha profundidade. Decidiram dar mais profundidade pra personagem da Jane Foster, por exemplo, lá em Thor, Amor e Trovão, só que aí, né, o filme não colabora, vamos combinar. O texto também menciona a Pepper Potts e a Peggy Carter, o que beleza, eu concordo. Embora depois a gente teve, né, um plano maior sendo desenvolvido e as personagens ganhando mais importância, mas eu concordo que aqui eles falharam, pelo menos no primeiro momento, de dar mais profundidade para essas personagens. Porém, você já vê que o texto está carregado de militância com essa frase aqui, ó. Apenas após a fase 2 que tivemos uma mudança significativa na forma como as mulheres da Marvel eram representadas. Falou representada, já lembro de representatividade. Aí você já sabe que vem a militância pesada em cima. Eles mencionam aqui a confusão por trás do Hulk, né, que teve aquela mudança, o Mark Ruffalo entrou, depois do Edward Norton, beleza, mas aí vem a facada, galera, aí vem. Se liga, o humor duvidoso de Homem de Ferro, abre aspas, o Tony Stark, do Robert Downey Jr., foi amado pelo público desde o início, porém sua criação não é passível de crítica. Tudo bem, né, todo mundo pode criticar e ter opiniões, mas olha isso. Pelo contrário, reassistir os filmes do Homem de Ferro pode ser tão prazeroso quanto doloroso. Tony tratava as mulheres da pior forma possível, constantemente as objetificando, além de existir uma piada transfóbica perdida em um dos filmes. Precisa falar mais? Velho. Primeira coisa que esse pessoal precisa entender, o filme do Homem de Ferro é um produto da sua época, assim como também os próprios Vingadores de 2012, são coisas que funcionaram para aquele momento, que não funcionariam muito provavelmente hoje, em vários aspectos. Outros eu acho que são justamente elementos que a Marvel deixou se perder no caminho e seriam muito bons hoje em dia. Mas além de ter toda essa questão de ser um produto da sua época e ter coisas que naquele momento não eram ofensivos, como o pessoal fala, nós estamos falando de um personagem que teve um arco de redenção espetacular. De fato, o Homem de Ferro começa sendo ali aquele babaca, né, aquele douchebag, sem escrúpulos e tudo mais. Só que ao longo dos anos, né, com os filmes do Homem de Ferro e também nas suas participações em Guerra Civil, Vingadores, ele vai amadurecendo até chegar no ápice, ele se sacrificando no final de Vingadores Ultimato. Então o Tony deixa de ser um egoísta narcisista para ser um cara que dá a vida pelos outros. Tem até uma alegoria meio transcendente aí, religiosa, se você for pensar. Então você pegar um filme de 2008 e falar que tem uma piada transfóbica é procurar pelo em ovo, hein? Tanto que o queridão que escreveu esse artigo, ele menciona a tal piada, mas não se dá o trabalho de falar o que o Tony Stark diz nesse momento, o que é transfóbico afinal. E aí eu tive que ir atrás para falar para vocês. E a cena em questão é o Tony Stark fazendo uma piada com o Rhodes, que inclusive lá no primeiro filme era interpretado por outro ator. E lá em questão ele tá zoando com o Rhodes em frente aos soldados dele, falando que certa época lá ele saiu com uma mulher, mas ele acabou se confundindo. Pergunta, qual que era o nome dele? Vocês entenderam?
se confundiu, saiu com uma mulher, mas qual era o nome dele? Hoje em dia tem que ficar cuidando até com as palavras que você fala, né? Essa é a democracia desse povo, essa é a liberdade dessa gente. Mas vocês entenderam, né? Precisa implicar com um negócio desse? E você me desculpa, tudo que o Tony Stark fala, pra mim, tem a licença poética do personagem babaca que ele era. E depois ele mudou. É verdade. Então, pra mim aqui, essa crítica é totalmente sem sentido. Na sequência, nós temos alguns pontos interessantes. Como eu falei, o artigo não é 100% ruim. O problema é que a militância é irritante demais. Mas, por exemplo, quando eles mencionam que tem vilões sem impacto, realmente eu concordo com isso. O UCM sofreu demais com essa questão de ter vilões que não tinham ali traços de personalidade, nem arcos profundos, eram simplesmente megalomaníacos e maus. É o caso do Caveira Vermelha. Mas aí eles chegam no ponto, pessoal, que é de lascar. Olha o ser iluminado falando, ó, a falta de diversidade. E aí, pra dizer que o UCM não teve diversidade, o cara teve a coragem de escrever o seguinte: veja só! Expandido para diferentes planetas, realidades, heróis e vilões, aos poucos, ganhamos mais rostos e identidades. O que, em comparação ao início das adaptações da Marvel, mostra o quão branco, masculino e hétero era o universo cinematográfico. Branco, masculino e hétero, velho! O cara não só pensou num argumento tosco desse, como ele foi lá, digitou, revisou, publicou e o site ainda deixou rolar. Nós temos dois problemas aqui. O primeiro é que fica evidenciado que depois que a Marvel começou a abraçar a agenda progressista, as produções caíram em qualidade drasticamente. É só você pegar a Miss Marvel e She-Hulk. A Marvel tinha orçamento e espaço para impactar personagens boas. E eles simplesmente destruíram, sendo aí a pior de todas, a She-Hulk. Porque as outras séries são ruins, mas pelo menos não ficam procurando lacrar. Agora a She-Hulk é insuportável, né, cara? Toda hora uma piadinha feminista, uma cutucadinha ali sobre machismo. Aí agora eles ficam falando, porque agora nós temos mais diversidade. Poxa, a que custo, né? E o segundo problema é que o universo cinematográfico era branco, masculino e hétero. Tem alguma coisa de errado nisso? Não pode ter herói branco? Não pode ter personagem masculino? Personagem masculino bom é só quando é desconstruído? Tipo aquela palhaçada que o Thor virou? Ou o Hulk fazendo yoga? E qual o problema de ser hétero? E pode reclamar o quanto que for. O Homem de Ferro é assim, o Capitão América é assim. Qual o problema em se pensar personagens homens bons? Foi o que eu disse, quando tiveram a oportunidade de impactar personagens femininas boas, detonaram com elas. Foi um desserviço. E diferente do que o pessoal fala, os fãs gostam sim de personagens femininas. Mas de coisa boa, né? Não de conteúdo militante dentro de uma embalagem de conteúdo de super-herói. Porque realmente existiram problemas. Situações que eles mencionaram aqui, com as quais eu concordo. Mas vir com esses tipos de termos e essa militância em cima e esse vitimismo em cima não ajuda em nada, não acrescenta e de fato não melhora o que eles acham que tem que ser melhorado. A profundidade que foi dada para as personagens femininas do CM, por exemplo, não foi por causa de militância. Mas quando você vê a história aqui retratada, por exemplo, Viúva Negra não tem militância, aquela abertura é esplêndida, tanto que o filme depois se perde, é uma pena. Mas infelizmente esse pessoal não consegue pontuar as coisas sem militar primeiro. E é importante nós falarmos isso porque, como eu disse aqui no começo do vídeo, esse tipo de discurso, esse tipo de agenda, esse tipo de pauta impacta e muito na maneira como as próximas produções são feitas, tanto nos quadrinhos, tanto nos filmes e tanto nas séries. Porque no final das contas, não é sobre a sua cor, sobre a sua sexualidade, nem sobre gênero, se é homem ou mulher. O que importa é a história dos personagens e como nós podemos nos identificar com elas, independente do externo. E sim falando sobre bons valores, sobre sacrifício, sobre sofrimentos, sobre luto, como lidar com as dificuldades e mais, sobre como fazer a escolha certa, mesmo que seja difícil e mesmo que custe a sua vida. Você concorda comigo? Ou você concorda com o artigo? Por quê? Escreva aí seus comentários para a gente continuar a nossa conversa. Esse tipo de discussão só enriquece esse mundo, esse universo que nós amamos tanto, universo nerdístico, beleza? Se gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.